de existência aqui nessa localidade. E para essa noite nós convidamos o pastor José Maria, é um grande amigo, um grande colega, que durante mais de 15 anos pastoreou a primeira igreja batista de São João de Meriti. Eu quero crer que menos a partir desse ano, né? O ano passado ele deixou o cargo de executivo da Convenção Batista Fluminense, fez um belo trabalho como executivo da Convenção Batista Fluminense. E ele dividiu o seu tempo com a convenção e também com o pastoreio da primeira igreja batista da Barra da Tijuca. Eu tenho um carinho todo especial pelo pastor José Maria, ele sabe muito bem disso, porque foi um pastor que me ajudou muito nesse processo de igreja contextualizada. Quem é membro da nossa igreja sabe muito bem, foi com o pastor José Maria que nós demos os primeiros passos para conhecer a visão de igrejas dirigidas com propósito. Foi ali em São João que nós aprendemos. E por isso eu tenho um carinho todo especial por ele, a forma de pastorear, a forma de ser, isso é muito importante. E além de tudo, um grande amigo. E nós temos algo muito em comum. Primeiro porque somos bonitos, e em segundo lugar porque somos flamenguistas. Como diz o pastor Neil Barreto, nós não somos perdedores, nós somos vencedores. E nesse momento, gente, só para descontrair um pouquinho, nós vamos estar orando, nós vamos estar passando a palavra para o pastor José Maria. Eu gostaria que houvesse bastante silêncio. Olha só, presta bem atenção. Deus nessa noite vai nos falar de duas formas. Amém? Estão me ouvindo? Deus nessa noite vai nos falar de duas formas. Primeiro, Ele vai falar através da palavra. Ele usou o pastor José Maria para trazer uma palavra de poder para nós essa noite. E depois do pastor José Maria, Deus vai nos falar através do louvor com a Bruna Carla. Tá bom? Então eu gostaria que agora vocês cooperassem. Nós vamos evitar agora a conversa, barulho, desliga o teu celular. Vamos estar ligados naquilo que Deus tem a nos falar nessa noite. Eu não vou pedir para que você fique de pé, mas eu gostaria que você estendesse suas mãos para o altar da igreja, que nós vamos orar agora pelo pastor José Maria. Pai, mais uma vez nós queremos glorificar e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, pela existência da Igreja Batista de Rancho Novo. Muito obrigado pelo Senhor estar nos concedendo esses 60 anos de existência dessa tua igreja aqui nesta localidade. E te agradecemos, Pai, por esse novo tempo, um tempo de conquistas que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Temos sim trabalhado, lutado para que essa igreja cresça de forma saudável. E o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado nisso. E nessa noite, de uma forma muito especial, nós queremos te agradecer pela disponibilidade do pastor José Maria de estar aqui conosco para trazer o teu recado para os nossos corações. Abençoe teu servo, dando a ele sempre saúde, sua esposa, sua família, sua igreja, e da mesma forma como o teu servo tem promovido ministérios abençoados, ele continue sendo também esse pastor abençoador ali na Barra da Tijuca. Abençoe teu servo e que ele possa agora estar sendo usado como sempre foi usado, de forma poderosa pelo Senhor. E em silêncio e reverência, Pai, nós queremos ouvir a tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Obrigado por esta linda noite, extraordinária noite. Parabéns a você, parabéns à liderança da igreja, e
essa linda multidão numa quarta-feira é coisa de Deus. Parabéns, Deus abençoe. Glória a Deus por essa noite. Amém? Pode aplaudir o Senhor, glorificar o Senhor. E a gente fica muito feliz, grato a Deus que vieram com todos, trouxeram a família, a casa veio para adorar o Senhor. Eu sei também que a presença da cantora Bruna Carla é muito importante na presença de vocês aqui. E ela vai ter um tempo muito extraordinário para cantar, abençoar vocês. Ela é serva do Senhor, uma voz linda, uma vida extraordinária, faz um excelente trabalho. Eu tenho certeza que ela vai abençoar muito vocês. Mas eu quero repartir com vocês a palavra. Eu me lembro quando pastoreava aqui em São João do Meriti, e ao pastorear ali, eu resolvi no momento da minha vida morar em Petrópolis e ir e vir, e fizemos isso por 6 anos. E a gente tinha uma oportunidade de colocar os filhos dentro do carro e subir com eles ou descer com eles. E num dos cultos que nós realizamos no domingo, eu então terminei o culto, os coloquei dentro do carro e perguntei assim: o que acharam do culto hoje? Sabe qual foi a resposta? Pai, o culto hoje foi muito jóia. Mas por quê? Porque hoje não teve pregação. É porque havia um grande musical, uma peça, um envolvimento do povo, eu não havia pregado. Mas eu espero que hoje, com a pregação também, e depois com a música, você entenda que esta é uma noite, tem sido uma noite abençoadora de Deus para a sua vida. Eu não sei quantos aqui são de alguma igreja evangélica além desta igreja. Quer dizer, os que são desta igreja, levante um dos braços, estão aí presentes. Muita gente, a igreja veio. Além dos membros desta igreja, quantos são de outras igrejas evangélicas? Joia! Então nós temos aqui o povo de Deus. Todos os evangélicos, levante um dos seus braços. Todos os crentes do Senhor Jesus. Veja se alguém não levantou a mão e falou assim: o que você está esperando ainda, que ainda não é convertido a Cristo Jesus? O que está faltando aí? Né? O que está faltando? Eu quero falar com você sobre o tema: quando uma igreja cresce saudável e caminha unida. Quando uma igreja cresce saudável e caminha unida. Vamos dizer juntos essa frase? Quando uma igreja cresce saudável e caminha unida. Mais uma vez. Quando uma igreja cresce saudável e caminha unida. Essa frase tem a ver com esta igreja que promove essa grande noite, tem a ver com a sua igreja, com a igreja do Senhor, independente do título, da denominação, da frase que você colocou lá. Quando a igreja do Senhor cresce saudável e caminha unida. Em 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Mais adiante, lá no verso 27 de 1 Coríntios 12, a Bíblia diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. E lá no finalzinho do capítulo 12, no último versículo diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aqui tem muitas crianças, e eu sei que tem gente de muito tempo de igreja evangélica, assim como tem gente de pouco tempo de igreja evangélica. Quando você pensa na palavra igreja, o
que é que você imagina? Qual é o pensamento que vem na sua mente? Quando você sente a palavra igreja, quais são os sentimentos que vêm à sua mente? Eu, quando penso igreja, porque eu já tenho uma longa estrada nesse negócio, eu me converti com 15 anos de idade, e isso já faz algum tempo. Hoje eu já sou pai de 3 filhos, avô de 2 netos, lindos e maravilhosos. Então a palavra igreja faz parte da minha vida, faz parte da minha história, e quando eu penso na palavra igreja, eu penso em algumas coisas. Eu penso em instrumentos, eu penso em pessoas sentadas em cadeiras ou bancos, eu penso num coral, eu penso em batismos, eu penso em celebrações, eu penso em retiros, eu penso também na celebração da ceia, eu penso, enfim, em tantas coisas lindas que tem a ver com a igreja. Mas eu também tenho sentimentos com relação à igreja. E aí, quando você sente algo sobre a igreja, pode ser que você esteja trazendo aqui um sentimento de muita alegria. Igreja para você é sentimento de paz, de alegria, de contentamento, mas pode ser também que seja de decepção, de tristeza, de alguma competição, de alguma desilusão. O importante é que, independendo do que você pensa sobre a igreja, e independente do que você sente sobre a igreja, que você acredite na igreja. Há uma frase que é do líder nosso, como líder de pastores do mundo inteiro, Bill Hybels. Ele fala que a igreja é a única esperança do mundo. Vamos dizer juntos essa frase? A igreja é a única esperança do mundo. Só os adultos, porque as crianças estão falando mais alto que vocês todos aí. Não, vocês vão ajudar a gente, todos nós juntos. A igreja é a única esperança do mundo. E há uma outra frase de um outro autor que minha esposa gosta muito, chamado Larry Crabb. E num dos livros ele diz: a igreja é o lugar mais seguro da terra. Vamos dizer essa frase juntos? A igreja é o lugar mais seguro da terra. Então, em outras palavras, eu não posso viver sem igreja. Você não pode viver sem igreja. A igreja é importantíssima. A igreja é essencial à nossa vida. Eu chego a dizer, depois de 32 anos como pastor batista, que eu não saberia começar nada na vida que não acabasse em igreja. Eu não sei começar uma pequena reunião que não fosse igreja. Eu não saberia liderar um escritório que no final acabasse sendo um culto, uma reunião, algum evento, um lugar de estudar a Bíblia, de ter relacionamentos, porque a igreja faz parte da minha vida e a igreja é uma bênção de Deus. Quantos podem dizer com coragem e com convicção que a igreja é uma bênção de Deus na sua vida? Levante assim bem alto o seu braço. Amém por isso? Então diga aí ao seu irmão do lado, diga: a igreja é uma bênção extraordinária na minha vida. Porque isso é igreja. Se ela é esta bênção extraordinária, eu gostaria que você imaginasse que você deseja que essa igreja, que seja a sua igreja local, corpo local de Cristo, que ela cresça saudável e que ela caminhe unida. Você deseja isso para a sua igreja? Que ela cresça saudável, que ela caminhe unida? Eu fiquei pensando no texto. O texto me diz que se uma igreja cresce saudável e ela caminha unida, ela vai ser uma igreja que vai conviver amorosamente com a diferença, com os diferentes. Nós estamos vivendo um mundo agora em que está havendo esse movimento aí. A frase que está marcando agora é: nós todos somos macacos, né? Nós todos comemos a banana, não tem problema, isso tem a ver com a gente, nós todos somos iguais, nós todos fazemos parte. Mas a igreja de Deus é o lugar dos diferentes. O texto de Coríntios, aqueles que conhecem 1 Coríntios 12 sabem que aquele texto fala que há diferenças relacionadas aos dons espirituais. Deus dá um dom para uma pessoa, um dom para outro, dons para outros, mas Ele não dá nunca nada igual. Todos nós temos dons diferentes, nós temos ministérios
Coríntios 12? 1 Coríntios 12 diz que há diferenças com relação à operação e às manifestações do Espírito Santo. A Bíblia chega a usar a figura assim, ó: a um é dado um dom, a outro, e depois a outro, e a outro. Essas são palavras que estão conectadas, dizendo: olha, tem um ali, tem outro lá, tem outro cá, tem outro lá longe, tem gente lá em cima em pé, tem aqui, mas a cada um ao outro. A igreja é composta de gente diferente, de pessoas diferentes. Mas sabe uma coisa? Algumas vezes há gente querendo não a unidade da igreja, mas a uniformidade da igreja. E a Bíblia nunca nos pediu para que nós usássemos um uniforme, mas que nós tivéssemos unidade. E a unidade é exatamente a bênção de Deus e o milagre de Deus. Porque a unidade vai fazer com que o rico e o pobre convivam juntos. Vai fazer com que a criança e o idoso, o bem idoso, aquele que já está na terceira, quarta, até quinta idade, convivam juntos. É a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela não vai separar uma pessoa da outra, mas ela vai ajuntar os diferentes. É o lugar do diferente e é o lugar dos diferentes. Uns gostam de um tipo de música, outro de outro, mas quando estamos na igreja, cantamos todas elas, desde o hino até o louvor, mais com ritmo mais moderno, mais contextualizado. Não há problema, porque a igreja que cresce saudável e que caminha unida, ela sabe conviver amorosamente com as diferenças e com os diferentes. Estou vendo essa criançada, estou lembrando de uma vez que eu resolvi fazer um bolo de chocolate numa mensagem que eu fui pregar. Deu até vontade de comer agora, está até passando a mão ali, ó, deu vontade de comer. E aí eu botei aquela mesa, claro, inteligentemente eu pedi para preparar um bolo de reserva lá para servir para todo mundo. Mas aí eu comecei a preparar o bolo e a fazê-lo ali. E aí eu coloquei o trigo, eu disse: olha, o trigo é a palavra de Deus. E eu coloquei o leite, e eu fui fazendo, tinha o chocolate. Mas chegou uma hora que eu descobri que para fazer bolo tinha que ter açúcar. E eu coloquei bastante açúcar. E eu disse: ainda bem que na igreja tem crentes que são doces como açúcar. E são muitos, olha como nós temos que colocar açúcar. E coloquei bastante açúcar. Só que chegou uma hora que eu tive que colocar sal. E havia uma vasilha maior assim, eu peguei muito sal e aí já ia colocando aquele monte de sal no bolo. E a criançada disse: não, pastor, vai estragar o bolo. E eu diminuí o sal e botei um pouco menos. Eu diminuí, botei um pouco menos. E quando chegou na medida certa, então as senhoras já começaram a dizer: ó, tá jóia, agora vai dar certo, agora vai ser bom. E impressionante que o bolo de chocolate, para ficar bom, tem que ter uma pitada de sal nele. Quem não sabia disso, levanta a mão aí. Sabia não? Quem já sabia disso aí? Ah, o pessoal que faz bolo sabe disso. E eu disse para a igreja: meus queridos, a igreja tem crente doce, mas a igreja tem crente salgado. Mas ainda bem que crente salgado geralmente é menos, né? Um pouquinho só, é só uma pitadinha, só para dar uma equilibrada no processo. Mas eu gosto mesmo de um outro pastor, que ele diz que a igreja é muito interessante. A igreja tem, como muçulmano, você tem um muçulmano que é xiita, não é? Não tem isso? E ele diz: mas tem gente que é crente chato, né? Tem um muçulmano xiita e tem um crente chato. E sabe o que ele diz? E quando você não sabe quem é o crente chato da igreja, é porque geralmente é você. A igreja é o lugar onde os diferentes e as diferenças precisam conviver juntos. Se você crê nessa afirmação como sendo de Deus, diga amém. Segunda verdade: quando a igreja cresce saudável, quando ela valoriza corretamente a participação de cada um. Sabe, uma das coisas mais complicadas é aquela pessoa que não encontra espaço na igreja, porque a igreja não lhe oferece espaço. Mas a igreja que é bíblica,
bíblica neotestamentária, a igreja de Corinto é a igreja composta de membros e que esses membros fazem parte de um corpo. Então, o dedo tem o seu lugar, a mão tem o seu lugar, os pés têm o seu lugar, os cabelos, enquanto eles existem, têm o seu lugar, e assim vai. Os membros do corpo formam o corpo, e os membros são diferentes uns dos outros. Você imagina se um corpo fosse só orelha, fosse só ouvido, imagina se o corpo fosse só tronco, e quando você encontra alguém assim, você diz, esta é uma pessoa que está com defeito físico. Se a pessoa é mais magra, mais alta, ou é de um jeito ou de outro, você nunca diz que é uma deformidade, é o jeito dela. Mas se for um membro só, e aquele membro estivesse se arrastejando, andando, você vai dizer, esse não é um corpo, há um defeito, não está completo, falta parte dele. Sabe o que quer dizer? É que a igreja que cresce saudável, caminho unida, ela valoriza, ela envolve, ela tem um jeito de fazer com que todos os membros da igreja participem do seu processo. Tanto é que a Bíblia vai dizer a cada um, no verso 11, a cada um, no verso 18 vai dizer, dispôs a cada um. Mas vejam só, cada um participa, mas não do seu jeito, participa no todo do corpo. Não é o braço querendo puxar o corpo para um lado, não é uma perna puxando para outra, mas é o corpo funcionando de maneira íntegra, de maneira integral. Isso é o corpo de Cristo. E aí eu olho para vocês e eu lembro de novo. Vocês só me fazem lembrar coisas boas. Eu já tive filhos pequenos, e quando eles eram muito pequenos, um dia eu fiz uma viagem no Brasil, eu não tinha encontrado, mas encontrei nos Estados Unidos um quebra-cabeças daquele cheio de peças. Tinha muita peça. E a gente montava uma vez, montava duas, montava três. Teve um dia que a gente esparramou aquilo tudo no meio da sala e começou a fazer a montagem do nosso quebra-cabeças. Mas sabe o que aconteceu? Lá pelas tantas faltou uma peça no nosso quebra-cabeça. E não tem nada que frustra mais uma criança do que quase acabamos, ninguém achava a peça. E eu fiquei pensando nessa figura para falar para você que o seu lugar é importante na sua igreja. Diz isso para o seu irmão, o seu lugar é importante na sua igreja. Aquele quebra-cabeças enorme, tinha 1000 peças, faltava uma, havia um buraco naquele quebra-cabeças. Sabe por quê? Porque faltou uma peça. Havia uma cadeira vazia, havia um espaço, algo não estava completo. E se você ama a sua igreja, se você crê que a igreja é o lugar onde os diferentes têm que conviver, mas que também valoriza a participação de cada um, você vai dizer, Deus, usa a minha vida para abençoar a minha igreja. Você pode dizer essa frase comigo? Então diga comigo, Deus, usa a minha vida para abençoar a minha igreja. Amém por isso? Glória a Deus. Em terceiro lugar, a igreja que cresce saudável e caminha unida. Presta atenção, olhe para mim. Olhe para mim. A igreja que cresce saudável, que caminha unida, ela aceita humildemente que é Deus que a conduz. Você pode dizer essa frase comigo? É a igreja que aceita humildemente que é Deus que a conduz. Meus irmãos, a igreja, ela não é uma empresa do pastor. A igreja não é a projeção do membro fundador da igreja, que ele então deu as suas melhores ofertas, deu as suas contribuições, então a igreja é daquele irmão. Não! A igreja não é da pessoa mais inteligente. A igreja não é de um grupo de pessoas. A igreja é muito mais do que uma... A igreja de
Deus é muito mais do que uma organização humana. A igreja de Deus é de Deus, e Ele que é o Senhor da igreja, Ele precisa estar na liderança da igreja. Sabe, teve alguém que chegou a dizer o seguinte: imagine que uma igreja nem falasse nada sobre o Espírito Santo, nem falasse nada sobre Deus, mas fizesse um excelente programa e enchesse de gente. Será que alguém sentiria a falta de Deus naquela igreja? E sabe o que eu fico pensando? É que muitas vezes nós vamos vivendo a vida como igreja, mas o Senhor da igreja precisa ser o Senhor da sua vida, o Senhor da sua família, o Senhor dos líderes da igreja, o Senhor da igreja, porque é necessário andarmos no mundo sobrenatural. E se Deus não for conosco, a igreja vai acabar, vai falir, ou vai virar um grande clube. A palavra de Deus, ela vai dizer que era o Senhor que fazia em 1 Coríntios 12. Ela vai dizer assim: olha, de fato Deus dispôs a cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Depois vai dizer no verso 28, assim na igreja Deus estabeleceu. A Bíblia vai dizer, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Eu não sei, certamente o pastor já deve ter tido momentos na sua vida aqui que diz assim: se o Senhor não me abençoar agora, nós vamos ter um grande problema. Porque a gente sai para fazer um trabalho de evangelização, se Deus não for conosco, não vai acontecer nada. E a gente sai e a gente vai realizar alguns feitos, plantar igrejas, fazer algumas coisas. Se Deus não for conosco, as coisas não funcionam. Eu, quando deixei o pastorado aqui em São João do Meriti, eu fui pastorear lá na Barra, sem falar mal da história da minha igreja, mas eu saí daqui com 1.680 membros e fui para lá com 150 membros. Mas 150, mas procurando muito ali para chegar aos 150, né? Cuidando bem, tentando achar ali para chegar aos 150. E nós tínhamos uma propriedade dentro de um condomínio, com muitas lutas, dificuldades. Nós fomos orando e pedindo que Deus nos abrisse uma porta. E um dia aconteceu, nós conseguimos achar uma propriedade de 4.500 metros quadrados na Barra, sendo a nossa de 1.500 metros quadrados. Dentre muitas coisas que aconteceram, um dos detalhes que eu vou repartir com vocês, porque agora já é história, virou passado, é que no dia 31 de maio de 2012, ou dia 30, se não estou enganado, nós reunimos ali líderes da igreja, os compradores da nossa propriedade e os vendedores da outra propriedade para nós. E sabe o que eu tive que fazer? Eu rico desse jeito, juntamente com o meu tesoureiro, para que o negócio fosse efetivado, dando um sinal para lá e recebendo um sinal para cá, eu assinei uma nota promissória de 5.800.000 reais, para que eu resgatasse em janeiro de 2013. Você já imaginou que loucura que a gente faz? Depois que fiz tudo, que avaliei tudo que eu fiz, eu fiquei pensando: e se o fiador morresse? Se alguém naquele processo desistisse do negócio? E quando chegou o dia 11 de janeiro de 2013, quando nós íamos sentar de novo para conversar sobre o assunto, e o negócio estava marcado para as 8 horas da manhã e as partes não chegaram, e depois 9 da manhã não chegaram, e 9h30 e 10 horas, só chegaram às 11, eu comecei a pensar: e se essa gente desiste? Sabe por que eu estou lhe falando isso? É que se a gente pastorear a igreja só no nível do que eu posso fazer, se nós queremos uma igreja que só ande naquilo que você tem um controle, a igreja é sua e não de Deus. Mas se nós queremos uma igreja que avance, que prospere, que cresça, que vença, que supere obstáculos, essa igreja não pode ser nossa, ela tem que ser de Deus, e nós sermos liderados pelo Senhor. O quanto você está disposto a submeter a sua vida à liderança do Senhor? Porque a igreja toda
toda só será liderada pelo Senhor se você for liderado pelo Senhor. Você tem sido liderado por Deus nas suas escolhas, na sua vida em família, no seu ganhar e gastar o seu dinheiro, nos seus relacionamentos, no seu pensar, no seu sentir, no seu agir. A sua família é liderada pelo Senhor, os seus sonhos e projetos estão debaixo da liderança do Senhor. Eu queria que você avaliasse e pensasse, mas eu vou caminhar e vou à última parte desta mensagem hoje. Nós já vimos que a igreja cresce saudável, caminha unida, quando ela sabe conviver com a diferença e com os diferentes. Quando ela sabe valorizar corretamente a participação de cada um no corpo. Quando ela entende que é o Senhor que a conduz. Mas vejam, Paulo diz: portanto, eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. Vamos dizer essa frase juntos? Portanto, eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. Você sabe qual é esse caminho? Qual é esse caminho? O caminho do amor. Eu quero dizer para você que a igreja só cresce saudável e ela só caminha unida quando ela encontra alegremente o caminho do amor como a sua maior busca. Meus queridos, a igreja dos Coríntios, ela era uma igreja que precisava crescer unida, mas infelizmente ela tinha muito poder e pouco amor, muito carisma, mas relacionamentos quebrados, tinha muitos dons, mas partidarismos dentro da igreja. Se você olhar esta igreja, você vai ver que na igreja tinha alguns que criam em Pedro, eles eram de Pedro. Alguns criam em Paulo, eles eram de Paulo. Alguns criam em Apolo, e até alguns criam em Jesus. Paz dos senhores. Carismas não é sinônimo de relacionamentos saudáveis. Se queremos ter carismas, precisamos ter o maior deles. O maior dos dons espirituais é o amor. Aquela igreja era uma igreja que enfrentava problemas espirituais, tinha crise quanto aos cultos, dons espirituais, havia disputas. Era uma igreja que tinha relacionamentos familiares pecaminosos, disputas de poder, desrespeitos às autoridades, dúvidas sobre coisas banais. Era uma igreja que precisava do amor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, olha para mim. Nem sempre nós conseguimos, num ambiente cristão, que as pessoas se amem de verdade. Concordam comigo? Você concorda comigo? Levante o braço. Concorda? Nem sempre. Eu me lembro de ocasiões em que, se alguns fossem servir a ceia ali, dependendo de quem fosse distribuir o pão e o cálice, a pessoa lá atrás já se levantava e sentava na outra fileira, porque nas mãos daquela pessoa ele não queria receber o pão e o cálice. Talvez numa igreja que eu já pastorei isso tenha acontecido, mas na sua talvez nunca. Mas infelizmente em algumas igrejas isso acontece. Sabe, eu queria lhe dizer que se o seu coração tem ressentimentos, seja contra um irmão, uma irmã, seja nos seus relacionamentos de casa, seja contra um líder da sua igreja, contra o seu pastor, contra alguém que lidera o culto, eu queria que, em nome de Jesus, esta fosse uma noite para que os seus ressentimentos fossem quebrados. Há uma frase de John Haggai que diz o seguinte: quando você está com seu orgulho ferido, é porque ainda tem muito orgulho ali para ser submetido à cruz de Cristo e ser colocado debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Me lembro de uma história que muitos pastores já devem ter contado e ouvido, em que dois irmãos se amavam de verdade. Eles eram do interior, da roça, da agricultura. Era o irmão mais velho, casado, e o irmão mais novo, solteiro. E sabe o que eles resolveram? Sem que um soubesse do outro. O irmão casado trabalhava direitinho, fazia suas colheitas e tinha os seus celeiros, e ele então pegava os sacos de grãos, enchia, colocava nas costas, tirava um pouco do seu celeiro e levava lá para o celeiro do seu irmão mais novo. Mas o irmão
mais novo pensou assim: o meu irmão é casado, tem mais conta para pagar, tem filhos para criar, eu preciso ajudá-lo. E sabe o que ele fazia? Ele ia lá nos seus celeiros, enchia de grãos os sacos, e ele fazia o mesmo trajeto, ia lá no celeiro do irmão e derrubava os grãos e voltava para carregar mais. E eles ficavam assim: mas o que está acontecendo? Quanto mais eu dou ao meu irmão, mais tem grãos no meu celeiro. E um pensava do outro, mas ninguém sabia o que estava acontecendo um com o outro. Eles não queriam que um e o outro soubessem o que estavam fazendo. Mas num dia, um veio com um saco de grãos nas costas e o outro também veio com um saco de grãos nas costas. Sabe o que aconteceu? O que você está fazendo com esse saco de grãos nas costas? O outro perguntou: mas eu que pergunto, e você o que está fazendo? Colocaram aquele saco no chão e disse: não, você é muito jovem, disse o casado. Você ainda tem um futuro pela frente, você ainda vai se casar, você tem tantas coisas para realizar, você precisa mais do que eu. Mas o solteiro: não, você precisa mais do que eu, você tem mais contas para pagar. E sabe o que aconteceu? Eles se abraçaram, ali mesmo, choraram, reconciliaram um com o outro, no sentido de dizerem que estavam fazendo um para o outro, e disseram: te amo muito, meu irmão. E o outro disse: eu também te amo muito, meu irmão. E um estava querendo o melhor para o outro. Eu sonho que a minha igreja seja o palco do amor de Deus. Eu sonho que as nossas famílias sejam um palco do amor de Deus. Eu sonho que nas nossas igrejas o amor de Deus perpasse em todos os relacionamentos. Eu sonho que a igreja de Deus personifique o amor, porque Deus é amor. Vamos dizer juntos: Deus é amor. Eu já ouvi alguém dizendo o seguinte: o diabo pode ser batizado, o diabo pode pregar, o diabo pode cantar, o diabo pode fazer parte de alguns ministérios da igreja, ele pode se envolver no meio da igreja. Tomara que nunca aconteça, nem na minha nem na sua igreja. Mas a pessoa disse o seguinte: o diabo não consegue amar. Por quê? Porque só Deus é amor. Mais uma vez, digamos juntos: Deus é amor. Mais uma vez, bem forte: Deus é amor. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Conquanto pastor José Alves aqui uma diversidade de pessoas, eu queria encerrar com um compromisso. Quando você se noivou, você fez um compromisso, não foi? Quando você se casou, você fez um compromisso. Eu queria convidar os que estão assentados a ficarem em pé, toda a igreja, toda a congregação. As crianças não precisam, pode ficar aqui. Os jovens que estão aqui também vão dar para deixar, mas se quiser ficar em pé, melhor. Só um pouquinho, que é bom que vocês descansem um pouquinho, depois vão sentar mais, né? Você levanta um pouquinho, só um pouquinho, levanta aí. Depois vocês vão sentar, vai ter música para vocês participarem. Vocês não vão ficar assistindo ouvindo música sentadinho, vocês vão ficar em pé. Eu queria que vocês fizessem essa noite um compromisso. Eu quero que você acredite em mim. Olha aí, presta atenção. Lá em cima, aqui. Só um minutinho, aqui. Olha só. Eu quero fazer um recompromisso. Essa igreja está fazendo aniversário. Quem for desta igreja vai fazer. Mas quem não for desta igreja vai fazer pensando na sua igreja. E eu quero ajudar você nesse recompromisso. Você vai dizer uma frase, eu vou dizer uma frase, você vai repetir comigo. Vamos lá? Eu falo a frase e repito. Se você no final não concordar, eu vou lhe dar o direito de você dizer: ó, não concordo, tá bom? Vamos lá? Eu estou conduzindo você a um recompromisso com a noiva de Cristo, com a igreja do Senhor. Você quer fazer esse compromisso comigo? Querem fazer? Então repita comigo, diga assim: eu vou contribuir para que o convívio da minha igreja seja amoroso no trato das diferenças e no relacionamento com os diferentes.
Agora o segundo compromisso: eu vou dispor a minha vida para dar o melhor à minha igreja, porque eu creio que a igreja é o lugar da participação de cada um dos seus membros. Terceiro compromisso: eu me coloco submisso a Deus, desejo a mesma liderança de Deus na minha família e quero cooperar para ter uma vida de oração, de modo que o Senhor, meu Deus, seja o Senhor da minha igreja. Quarto e último compromisso: eu vou praticar o amor, vou liberar o meu coração para restaurar relacionamentos, para dar perdão e receber perdão, e dessa maneira superar quaisquer desafios, porque eu desejo que a minha igreja cresça saudável e caminhe unida para a glória de Deus. Você quer confirmar esses compromissos essa noite? Levante assim bem alto o seu braço assim. Amém? Vamos orar ao Senhor? Então feche os seus olhos. Feche os olhos. Se puderem até dar as mãos, seria muito jóia que a gente pudesse fazer isso. É uma noite de celebração, uma noite de festa, uma noite de bênção, uma noite de aniversário da igreja. A igreja de Deus não nasceu para ficar dividida. A igreja de Deus não é um lugar das disputas e contendas, mas é o palco da graça, do poder e do amor de Deus. Amém? Por isso, feche os olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor desta igreja, do pastor Jaziel, da sua família, dos líderes, dos ministros, Senhor da minha vida, Senhor da cantora Bruna Carla, da sua equipe, Senhor deste povo todo que está aqui hoje congregado, nós te rogamos, dá-nos o privilégio e a bênção de sermos cooperadores do Senhor na edificação de uma igreja saudável, que cresce saudável e que caminha unida debaixo da tua liderança. Abençoe este povo todo esta noite, mas abençoe sobretudo a Igreja Batista de Rancho Novo, que ela continue crescendo, prosperando para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos, e todo o povo de Deus disse amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você, de uma forma bem carinhosa, estivesse aplaudindo ao pastor José Maria, porque Deus usou esse homem de forma poderosa para nos trazer essa palavra. Amém? Pode sentar, queridos. Pode sentar. Eu, mais uma vez, preciso que haja silêncio